Fala, mano, tudo certo? Tô te mandando esse vídeo aqui para poder esclarecer algumas dúvidas e para deixar bem claro para ti, simples, da melhor forma possível, condensar todas essas informações que tu possa ter ouvido ou visto no YouTube. Que nem tu falou ali que prefere muito mais investir por uma indicação de alguém que está dentro do mercado no dia a dia, certo? Do que, às vezes, um influenciador que tem muitas milhões de visualizações, né? Porém, às vezes ele está mal intencionado, quer te fazer comprar numa corretora que ele vai ganhar um percentual e aí a taxa é maior para ti, tu acaba sendo lesado nisso, porque isso é o que mais tem dentro do YouTube em geral, tá? Desculpa o barulho em volta, enfim, fiz um setup improvisado aqui por enquanto para poder gravar, tá? Bem improvisado, mas vamos lá, tá? Eu te mandei na nossa conversa do WhatsApp aqui em cima esse gráfico aqui, tá? E eu quero que tu esqueça tudo que tu sabe de Bitcoin, o que tu já ouviu falar de mim, certo? E que tu faça uma análise lógica, analisando o gráfico, como se fosse uma questão de Enem, vai? Ou seja, sendo bem objetivo mesmo, tá? Descartando as influências externas, tá? Vamos partir para o gráfico sem mais enrolação, tá? O que é esse gráfico na tua frente? Esse gráfico na tua frente, ele é um indicador, tá? Então, ele é um dos milhares de indicadores que tu vê na internet ou que quem investe utiliza, certo? A gente tem indicadores como, por exemplo, média móvel de 50 dias, média móvel de 200 dias, blá, 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 blá. E todas essas coisas, eu acho que talvez nunca vai chegar num ponto de querer entendê-las de fato, tecnicamente falando, entendeu? Talvez tu só queira saber o momento de comprar e o momento de vender mesmo, certo? E é por isso que eu trouxe esse gráfico, porque para mim esse gráfico é de todos os indicadores o indicador mais preciso que possa existir. E eu vou te mostrar até o final desse vídeo como que tu utiliza esse indicador e como que tu faz para poder saber em que momento tu deve comprar ou vender, tá? Então, tu já aprendeu e a gente vai consolidar isso. É o primeiro passo, que é criar uma carteira de Bitcoin e começar a comprar teus Bitcoins, certo? Tu falou sobre juros compostos, certo? A mesma matemática que tu comentou sobre juros compostos, certo? Que a matemática a gente sabe que ela é exata, ela se aplica tanto para uma ação, certo? Quanto para o Bitcoin. E como eu posso te explicar isso? Bom, vamos lá. Na nossa frente aqui, a gente tem um gráfico chamado, muito conhecido no mercado, de gráfico arco-íris, tá? O que esse gráfico arco-íris ele representa para nós, tá? Tu vai ver que aqui na esquerda a gente tem um número de 0 a 10 milhões ali, se eu não me engano, né? Que é o preço do Bitcoin, tá? E tu vai ver que na horizontal, embaixo, a gente tem ali os anos, ok? E tu vai ver também ali sinalizado nos quadradinhos azuis aqui ao meu lado, ó, que a gente tem essas listras verdes, ok? Essas listras verdes, elas têm um intervalo de 4 anos. E essas listras verdes são o halving. Lembra do que a gente estudou sobre o halving? O halving nada mais é do que o momento que acontece de 4 em 4 anos, onde, quando se minera um bloco de Bitcoin, a oferta que se paga para o minerador corta pela metade, certo? Ou seja, em 2024, a gente teve um halving. E agora a gente tem 3,12, se eu não me engano, bitcoins que são pagos quando um bloco de Bitcoin é minerado, certo? Lá no início, em 2008, quando um bloco era minerado, era 50 bitcoins que recebia. Então, conforme o passar dos anos foi acontecendo, as pessoas foram entrando no Bitcoin, ele se tornou mais valioso, a recompensa que se paga por minerar, ela é menor. Por quê? Porque o valor dele é maior hoje, certo? Mas vamos voltar aqui para o nosso gráfico
que a gente estava estudando, tá? Aí você vai ver que tem um arco-íris desenhado dentro desse gráfico, tá? E agora vem o ponto chave desse vídeo, que eu quero que você preste atenção. Quando você falou de juros compostos, outra regra matemática também se aplica, que se chama o crescimento exponencial, certo? Ou seja, quando a gente tem qualquer tipo de ativo, seja uma ação, um Bitcoin, ou se você abre uma empresa, enfim, qualquer coisa, a gente tem uma demanda, certo? Aqui do lado, compradora que quer esse produto, e a gente tem ali uma injeção de capital, certo? Ou seja, a gente vai ter um crescimento exponencial, ok? Então, por exemplo, vamos fazer uma alusão. A Netflix foi criada em algum momento, certo? Eles foram produzindo filmes e séries e o crescimento exponencial deles, certo? É desenhado num gráfico, ok? Essa mesma regra matemática, certo? Se aplica aos juros compostos, certo? Porque eles seguem essa regra de crescimento exponencial, ok? E quando a gente vê um gráfico, nada mais é do que parece uma coisa complexa, mas não é. A sinalização que você vê nesse gráfico em arco-íris, ela nada mais é do que o crescimento exponencial do Bitcoin. O que significa isso? Significa que foi utilizada fórmulas matemáticas para somar os valores do Bitcoin através dos anos, aplicado uma equação matemática que desenha para nós, numa simulação, um crescimento exponencial do Bitcoin, certo? Ou que tu me colocou como juros compostos, certo? Só que aqui de uma forma ilustrativa, para que você possa ver quão vai ser esse crescimento exponencial. Aí você consegue entender, se ainda não caiu a ficha, que isso aqui nada mais é do que um livro, respostas, te dizendo o que vai acontecer nos próximos 4, 8, 10 anos. Não por achismo, não porque a gente acredita que o Bitcoin vai se valorizar, mas porque o preço do Bitcoin através dos anos criar um crescimento exponencial matemático que é capaz de calcular. E aí nós temos o nosso gráfico de arco-íris aqui, tá? Só um momento. Então vamos lá. A gente entendeu então que aqui a gente tem o gráfico do crescimento exponencial do Bitcoin através dos anos, que embaixo a gente tem os anos aqui, né? E em cima, aqui na lateral esquerda, a gente tem os preços dele. A gente vê que conforme o Bitcoin lançou ali em 2000, meados de 2008 para 2009, a gente teve um crescimento no valor dele que foi até a cor amarela do gráfico arco-íris e depois ela caiu para a cor azul. E quando ela chega próximo àquela linha verde chamada halving ali, ó, que fica na vertical, a gente tem que toda vez que esse evento acontece, olha como você pode ver depois ali, o preço do Bitcoin, ele dispara, vai até a linha laranja ou vermelha e depois ele cai de novo para a linha azul, certo? Aí depois vem mais uma linha verde do halving. E aí o que a gente tem depois? Ele sai da linha azul, vai até a linha vermelha e depois ele cai de novo. Isso é o padrão matemático do crescimento exponencial através do Bitcoin. Então, só de olhar para esse gráfico, qual que é a conclusão que nós temos? Nós temos a conclusão de que, primeiro, toda vez que a gente tem um halving, alguns meses depois, o Bitcoin cresce muito. Segundo ponto, toda vez que o valor do Bitcoin, em branco nesse gráfico, está dentro da faixa azul, certo? É o momento ideal para a gente poder comprar. Por quê? Porque depois ele vai sair da faixa azul e vai ir para verde, amarela, laranja, vermelha.
Então, qual que é o melhor momento de entrar? Onde ele está na zona azul, porque ele está com seu valor abaixo de mercado. Então, como você pode ver lá em cima, o gráfico não está finalizado. Por quê? Porque ali, ó, se você seguir no gráfico 2025, final de 2025 para 2026, que é onde a gente está hoje, no caso, nós estamos exatamente com o preço do Bitcoin dentro da zona azul. O que significa para nós? Que é o melhor momento de compra. Por quê? Porque, seguindo o crescimento aritmético e matemático do Bitcoin, nós temos o quê? Nós temos que, conforme os meses irão passar agora à frente, o preço vai oscilando, vai subindo até o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho. Quando ele tocar o vermelho, ele vai cair de novo para o azul e assim sucessivamente. Então, aqui nós temos colocado um plano de investimento. Por quê? Porque nós sabemos como que o mercado reage, certo? Nós entendemos qual ativo a gente quer comprar e nós também sabemos qual é o melhor momento de compra para a gente poder entrar. E é por isso que esse gráfico é muito importante. Por quê? Porque geralmente você vai ver os YouTubers falando na internet sobre análises momentâneas. O que eu quero dizer com isso? Análises mensais, ou às vezes diárias, ou às vezes até semanal, de certos ativos. E aí eles tentam prever com diversas análises gráficas, enfim. Porém, a probabilidade de que eles acertem os movimentos é muito baixa. Por quê? Porque o intervalo de tempo que eles estão analisando é muito pequeno. E aí, a volatilidade ela pode mudar a qualquer momento. Agora, quando a gente se distancia, certo? E olha para o gráfico em toda a trajetória do Bitcoin, a gente consegue analisar padrões e ciclos, certo? E quando a gente consegue riscar esses padrões e esses ciclos, a gente consegue entender onde a gente está. E para a gente saber para onde a gente tem que ir, primeiro a gente tem que saber onde a gente está. Então a gente sabe que hoje a gente está no melhor momento para comprar Bitcoin e que daqui 2, 3 anos, provavelmente ele vai subir para a zona vermelha. Quando ele subir para a zona vermelha, a gente tem aqui na indicação do nosso gráfico, eu vou puxar agora que vocês não vão conseguir ver. Hoje a cotação do Bitcoin ali naquele ponto que a gente viu está em torno aí de 85 mil dólares, tá? Se ele bater na zona vermelha daqui a 2, 3 anos, ele vai estar custando em torno de, vamos ver aqui, em torno de 500 mil dólares, tá? A unidade. O que significa isso? Que ele teria uma multiplicação de no mínimo 2 a 3 vezes, certo? Ou seja, já imaginou você colocar o seu capital, investir agora na zona azul, um capital, seja de R$ 1.000, R$ 2.000, ou se você tem poder aquisitivo, investir 5, 10 mil e durante 2, 3 anos, você mensalmente ir colocando mais dinheiro e tendo o fator dos juros compostos jogando a teu favor, junto com o crescimento aritmético que já é uma coisa inevitável, e quando você chegar lá na frente, você tem aí uma valorização de 3, 4 vezes, certo? Muito mais do que se tu tivesse deixado o teu dinheiro parado na poupança, certo? E essas mesmas regras, elas vão se aplicar a outros ativos, né? Claro, com suas exceções, né? No Bitcoin, a gente tem essa análise porque a gente tem os padrões, os ciclos, o halving, certo? E se a gente olhar agora para o nosso gráfico, olha que interessante. Você vê aquela linha ali na esquerda, no lado da esquerda, o valor de $1 milhão a unidade, certo? E as pessoas se perguntam, será que o Bitcoin um dia vai chegar a 1 milhão de unidades? Bom, olha só o crescimento aritmético. A gente vê que no momento que a gente está agora, 2025, certo? Para que o preço do Bitcoin chegue até a linha vermelha, certo? De 1 milhão por unidade, você concorda comigo que a gente tem que sair de 2025 até no mínimo 2032? E aí você se pergunta por quê? Porque conforme o crescimento aritmético e exponencial do Bitcoin for aumentando, certo?
através dos anos, uma hora é inevitável que ele vai chegar por $1 milhão a unidade de um Bitcoin, certo? E você vê que é um intervalo entre 2026 e 2032. A gente está falando aí, então, de 6 anos, tá? Então, você já imaginou se durante 6 anos você tem a meta de você juntar metade de um Bitcoin? Hoje, um Bitcoin está custando em torno de 350 mil, tá? Reais, tá? Ou seja, seria em torno de 175 mil, 175 mil reais aí que você teria que juntar durante 6 anos. Já imaginou você juntar esses 175 mil reais durante 6 anos e daqui a 6 anos eles valerem 500 mil dólares o seu investimento? Olha quanto que você vai ter multiplicado seu capital, certo? Você vai ter se multiplicado muito mais vezes, certo? E a gente consegue entender que isso é inevitável. Por quê? Porque nós estamos no final de 2026, como está mostrando o gráfico, e em 2028 a gente vai ter o próximo halving, certo? Então, ali de 2028 para 2029. Então, o que acontece? Ó? No próximo halving, automaticamente ele já vai estar ali numa casa dos seus 500 mil reais, 500 mil dólares a unidade. E quando chegar próximo a 2032, não tem para onde ele fugir, não tem para onde ele ir, porque o crescimento aritmético dele mostra que em 2032, pelos patamares que ele vai estar, os números o valor que ele vai custar vai ser de no mínimo $1 milhão a unidade. Então, essa é a meta. A meta é você estipular um determinado período de tempo, fazer a acumulação de patrimônio, investir no ativo, esperar os juros compostos e o crescimento exponencial dele agirem no negócio. Pronto, você tem a fórmula aí para enriquecer. Espero que tenham gostado do vídeo e deixe aqui embaixo dicas e comentários de mais vídeos que vocês querem que a gente produza para vocês. Valeu, um abraço e é nóis!